Inclinemos a cabeça. Querido Pai Celestial, te agradecemos esta noite porque tu nos responde às orações. Essa pobre mulher deitada ali onde a cirurgia falhou. Mas, ó Deus, nos lembramos de que a primeira cirurgia feita na terra, tu mesmo a fizeste. Retiraste do lado de Adão uma costela, fechaste a incisão e fizeste uma esposa. Ó Pai, rogo esta noite que tua mão baixe agora e realize esta grande coisa que estamos pedindo. E estes outros, Senhor, esta mulher que está sofrendo de opressão mental, todos os outros que têm petições, nós os encomendamos a Ti, Pai, de todo o coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. De fato, é um privilégio estar aqui esta noite e ter esta bela audiência para contemplar. E belos cantos, o maravilhoso pequeno coral. Só estava pensando na diferença vendo esses meninos ali de pé, indivíduos asseados, com o cabelo bem cortado. Estava me lembrando de ontem à noite do lugar onde estou hospedado. Um bando de vadios entrou e estava tentando afogar um rapaz na piscina. Tiveram de chamar algo e tirá-los dali. Que diferença! Garotos de pé cantando cânticos do Evangelho. Que diferença! Pensando como o irmão Henry disse, esses homens com esse cabelo como as mulheres deviam ter. Veja você. Isso mesmo, parecem com... Veja esses rapazes, a forma como deixam o cabelo, até mesmo colocam rolos de enrolar nele, em torno do rosto. Não sei. Às vezes fico desanimado. Parece que é um verdadeiro tempo de perversão. Os homens estão tratando de usar roupa de mulher e mulheres usando roupa de homem. Homens deixando o cabelo como mulheres, mulheres tendo cabelo como homens. Qual é o problema com esse povo, de qualquer forma? Será que realmente as próprias fibras da decência e honra deixaram esta nação, estas pessoas, este mundo? Este é um tempo horrível, mas é o tempo mais glorioso do mundo para se pregar o Evangelho. Se eu pudesse ter me encontrado no começo do tempo, antes que viesse a existir, e o Pai tivesse olhado para mim e dito em que tempo, no decorrer das eras, gostaria de pregar, eu ia querer que fosse agora mesmo, justamente antes da sua vinda. Olhando a audiência, sentado aqui... diante de nós. Um ministro amigo meu em Tucson ontem estava andando a cavalo, lembrando-me deste homem com esta mulher com o disco nas costas. Esse cavalo o derrubou. Outro homem me chamou a 1h da manhã ao meu hotel e disse: o homem está no hospital dos veteranos e seus olhos estão vidrados, suas costas esmagadas, seus rins fora de lugar e seu coração prestes a falhar. E ali eu me abaixei no chão de joelhos no telefone e pedi que eu pusessem do outro lado da linha e orei por ele. E aqui está ele sentado aqui esta noite, sentado bem aqui. Isso foi ontem à noite. Bob, poderia se levantar aí? Deus responde à oração, de manhã à noite, ao meio-dia, à meia-noite, qualquer hora. Agora, sou o pregador que fala tão demoradamente, como se diz, e simplesmente odeio começar a esta hora da noite e pensei em apenas fazer uma visitinha. A outra noite, estávamos falando aqui em certo lugar e 15 minutos depois que havia começado, as pessoas estavam recolhendo os pratos e gesticulando para mim: pare, cale a boca, você tem que sair daqui fumando cigarro, agindo indevidamente. Não foi culpa do banquete, foram as pessoas que o alugaram. A esposa do presidente foi, contou ao gerente e disse: bem, é para você sair daqui às 9h30, você não colocou isso no contrato. E esta dama, hoje à noite, ela veio até aqui, uma dama muito amável, disse: percebemos que o senhor o quer. Simplesmente use o tempo que quiser. Assim, estou muito agradecido por isso, é muito amável. Irmão Henry, certamente aprecio sua gentileza em me convidar para estar aqui nessa série local e tive o privilégio ontem à noite de estar na Assembleia de Deus. Creio que o certo irmão Boone, o pastor, tive muito proveito lá com aquele grupo de pessoas. E amanhã à noite iremos a outro lugar por aqui, não sei onde é, mas é outra sede local. Cuidam disso, somente continuo orando, lendo, prosseguindo, praticamente tudo que consigo dar conta. Mas agora, estamos vendo coisas estranhas neste dia. Agora, lembro-me que a última vez que estive aqui foi em uma reunião de tenda.
Lembro-me de ter falado disto ontem à noite, de um jovem casal que trouxe seu bebê morto perto de algum lugar aqui. Dirigiram um dia e a noite toda. A jovem mãe sentada, segurando seu bebê assim. Agora, ela pode estar sentada aqui, pelo que sei. E o jovem esposo, alguns outros casais com eles, estavam, ela disse... Perguntou-me se eu poderia ir, o homem perguntou, até o carro. Eu apanhei o bebezinho, somente eu estava segurando uma forma fria, morta, pequena e rija, e comecei a orar. E quando orei, aquele corpo começou a parecer que estava se aquecendo, assim, continuei orando, começou a espernear e mover, pondo-se melhor, e eu devolvi para a mãe, ela voltou para casa com ele, assim, podem nem ser cristãos, pelo que sei. Isso foi maravilhoso. Mas sobre o que estou pensando esta noite, conheço uma igreja que está morrendo também. É nosso povo pentecostal. Temos de nos sacudir para fora disso. É a única maneira que você fará isso é a oração, alinhando-se com a palavra de Deus. Há somente um caminho para fora, e é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Iríamos querer que nossa igreja chegasse ao estado que ele disse lá, como na Inglaterra. É por isso que eu tenho sido tão rude, ralhando com vocês. Não tenho intenção de fazer isso. Não quero que a igreja chegue a esse estado, mas ainda assim é preciso cravar isso tão firme até que o fixe, dobre a ponta, tem de ser feito. Assim, agora, esta noite, algumas escrituras e textos aqui, dos quais desejo falar por um tempo. Não tem tempo determinado, ou vocês ficam cansados, posso encerrar em 30 minutos, só depende de... Inclinemos a cabeça por mais um momento. Falemos com o autor antes de abrir seu livro. Deus Todo-Poderoso, autor deste livro, através de Jesus Cristo oramos. Estamos gratos pelo que já ouvimos esta noite. Se dessemos esta reunião por encerrada dizendo amém e fôssemos para casa, teria sido bom estar aqui, porque sabemos que tu terias estado conosco. E Pai, ao abrirmos esta palavra agora, fala conosco diretamente desta palavra para que possamos saber a hora em que estamos vivendo. Se sabemos a hora em que estamos vivendo, então podemos nos preparar para essa hora, mas se entramos cegamente não sabendo o que ou onde, então não sabemos como nos preparar. Assim, Pai, rogamos que tu nos deixes ver a arca ali, a porta aberta, a mensagem chamando-nos a entrar. Concede através do nome de Jesus Cristo. Amém. Nas Santas Escrituras, quero ler um texto aqui, encontra-se no livro de São Lucas, capítulo 24. Vou começar no versículo 13 e ler uma porção dele. E eis que no mesmo dia iam dois deles da aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes tu todas essas coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e ele lhes disse: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que lhes dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito.
Porém não ouviram. E ele lhes disse: nécios e tardos de coração para não crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava todas as Escrituras. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de suas palavras. Agora se chamo isto de tema, gostaria de tomar os eventos modernos são esclarecidos por profecia. Agora, sempre tem sido de Deus, a maneira do Deus imutável, deixar seu povo saber de antemão, antes que certos eventos aconteçam. Se as pessoas nos dias do Senhor Jesus tivessem buscado a Deus e sabido que estava prestes a acontecer, não teriam condenado Jesus à morte. Mas a razão por que isto aconteceu foi porque as Escrituras tinham de ser cumpridas, pois os judeus tinham de ser cegados. Todos estamos cientes disso. Compreendem que isso está prometido de novo, precisamente nesta era em que estamos vivendo? A era da igreja de Laodiceia, a sétima era da igreja em que estamos agora, está nua, miserável, cega e não o sabe. Da mesma maneira como ele o cegou lá no passado, com o propósito de levar sua mensagem ao povo eleito, ele prometeu fazer a mesma coisa hoje. E se eu fosse dizer isto com respeito a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, um destes dias alguém vai dizer: não está escrito que estas coisas deviam ter acontecido primeiro e será da mesma maneira que foi então. Em verdade vos digo, ele já veio e tinham-lhe feito o que quiseram. Quando lhe perguntaram, disseram: ora, os escribas dizem, as Escrituras dizem que Elias tem de vir primeiro. Eles disseram isso a Jesus e ele disse: ele já veio e vós não o conhecestes. E talvez essa seja a maneira como terminará novamente. Agora queremos estar de sobreaviso para saber o que está para acontecer nesta era em que vivemos. Deus atribuiu sua palavra para cada era, um tanto para cada era. E devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro de outra era. Simplesmente não funcionará. Por exemplo, como eu disse, creio que ontem à noite, constantemente falando, noite após noite, em lugares, às vezes faço um comentário pela segunda vez. Não é a minha intenção repetir, mas digo isto. Que bem teria feito a Moisés tentar pregar a mensagem de Noé, ou que bem teria feito a Jesus tentar pregar a mensagem de Moisés, ou que bem teria feito a Martinho Lutero continuar com a mensagem católica, que bem teria feito a Wesley continuar com a mensagem luterana, que bem teria feito aos pentecostais continuarem com a mensagem metodista, ou que bem fará os pentecostais continuarem quando a noiva está sendo chamada. Veja, estamos exatamente na época da semente, estamos aqui no tempo do fim. Agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, ficará ele só. Como crítico, como tenho comentado desde que o livro saiu, provavelmente o tenham aqui na sua cidade, aquele autor alemão que escreveu um dos artigos mais críticos é um infiel. Naturalmente, não o estou condenando porque me condenou, mas porque, sendo infiel, o livro nunca deveria estar nas estantes. E ele disse: um Deus que pudesse se sentar e dizer que podia abrir o mar vermelho e libertar seu povo, e então se sentar com as mãos sobre o estômago e ver, no decorrer da Idade Média, aqueles cristãos sendo rasgados em pedaços por leões, mães com cabelo embebido de alcatrão penduradas em cruzes e queimadas, seus bebês, mulheres grávidas fendiam o abdômen e apostavam quanto ao sexo da criança e ficar ali parado e deixar acontecer, pessoas que supostamente eram servas deste Deus. Veja, a Escritura é inspiração. Você nunca conseguirá conhecer a Escritura simplesmente por se sentar, lê-la do ponto de vista teológico, de um ponto de vista educacional. Nunca funcionou. Eu estava conversando com o ministro Batista não faz muito, e ele disse: até que aprendamos o grego correto. Eu disse: no concílio de Niceia, eles estavam discutindo acerca das palavras gregas da Bíblia. Nunca você a conhecerá. A Bíblia é para ser revelada por inspiração. Essa é a única coisa, a revelação.
Não, Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra de revelação revela quem ele é. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, não sobre Pedro, não sobre ele mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem era. Ele é a palavra. São João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir a uma era diferente da era pentecostal. Isso mesmo. Lembre-se, eu sou uma pessoa sem instrução, mas não se pode vencer a natureza porque Deus opera na continuidade da natureza. Do mesmo modo que, como tenho dito, o sol se levanta e se põe e segue dia fora, como na idade de estudar, morre à tarde para se levantar de novo na manhã seguinte. Árvores baixam a seiva do inverno, entra nas raízes, retorna na primavera. Note, ele a comparou a um grão de trigo, a noiva. A razão porque Deus teve de deixar que isso prosseguisse assim é que aquela fina, verdadeira e genuína igreja foi estabelecida no dia de Pentecostes. Tinha crescido desde o dia de Pentecostes até ser uma grande igreja. Tinha de cair na terra naquela Idade Média e ser enterrada como toda semente. Ela tinha de morrer de modo que pudesse brotar na reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma reforma, Martinho Lutero. E dali, do mesmo modo que um trigo brotando, a primeira coisa que brota, duas pequenas folhas. Então continua a acrescentar mais folhas. Levantou-se Martinho Lutero, então Zwinglio, Calvino, e à medida que avançavam, finalmente chegou a borla, e isso foi John Wesley na era de Wesley. Houve um desprendimento do pólen. Dali veio a era pentecostal, exatamente como um grão de trigo verdadeiro, se você olhar para o talo. Mas se você tomar esse trigo e descascar, não há grão nele de modo nenhum, é somente uma casca na forma de um grão. Mas é colocado ali com um propósito para proteger o grão. Se o sol atingi-lo, ele o matará. Ele tem de ficar ali até um determinado tempo e toda a vida deixa a casca como deixou o talo, deixou o pólen, deixa a casca e entra no trigo e forma novamente do mesmo modo que era embaixo da terra. Agora, todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos, formam organizações. Quando assim fazem, isso mata ali mesmo. Matou nos dias de Lutero, de Wesley, de Alexander Campbell e todos os demais, e matou nos dias pentecostais. Exatamente. Está vendo? Chega-se a uma condição, cada um fica formal e se retira e não pode receber nova revelação. Estão estabelecidos ali e morrem, e a vida passa diretamente por aquilo e avança para formar o trigo, e quando o trigo vem, essa vida que percorreu esse trigo, a ressurreição manifesta a coisa inteira. Sim, cresce para o arrebatamento. Lembre-se, esta mensagem começou primeiro com cura divina, realizando milagres. Agora, se Deus deixa isso passar por uma igreja habitual, como já tínhamos então, não foi Deus. Deus não tem de se exibir, não tem de fazer essas coisas para nos entreter, como nós americanos estamos acostumados ao entretenimento, mas ele faz isso para atrair a atenção do povo, que ele está para fazer algo. Veja, ele próprio, quando veio maravilhoso, o profeta Rabi, profeta da Galileia, seu ministério era maravilhoso, bem-vindo em toda a igreja, mas um dia se sentou e disse, eu e o Pai somos um. Ah, que coisa! Isso não tinha cabimento, fora com tal indivíduo. Se comerdes carne do filho, se não beberdes o sangue, não terei vida. Oh, ele é vampiro, afastem-se desse indivíduo. Havia algo que tinha de seguir aquele sinal. A casca o reteve, mas agora a casca se retira, tem de se retirar. E lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disso e não sairão. Estamos no fim das denominações. O trigo tomou forma. Mas qual é o problema com o trigo agora? Ele tem de permanecer na presença do Filho para amadurecer, antes que a combinada o apanhe. Agora, os eventos que vemos acontecendo, absolutamente mostrados na Bíblia, de cada era, pensamos que estamos todos desequilibrados, tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Uma palavra é um pensamento expressado, o pensamento de Deus expressou isto. Suas palavras, através dos profetas, escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra. Jesus a chamou de semente. Qualquer semente produzirá a sua espécie.
E se estiver na condição correta, a atmosfera correta, ele está predizendo estes eventos futuros. O livro contém revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente nem tire dele e toda revelação tem de vir por ele, tem de ser a palavra. Deste modo as pessoas dizem, tive revelação. Sim, sabemos que Joseph Smith e muitos tiveram revelações e coisas mais, mas contrário à palavra, tem de vir de acordo com a palavra se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. E de antemão ele soube todas essas coisas, por sua presciência ele ordenou, pré-ordenou, chamado na Bíblia predestinado, cada era ao seu lugar e cada homem ao seu lugar, cada mensageiro ao seu lugar. Ele é Deus e o diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele. Ele é Deus e ele ordenou tudo para que ocorra e caia exatamente em linha com a palavra sua. Assim, se pudermos, pela sua palavra, ver que em cada era que estamos vivendo, que isso está bem aqui na Bíblia desta era que está para acontecer neste tempo. Outros livros, encontramos muitos outros chamados de livros sagrados, e eu tenho lido o Alcorão e muitos seus livros sagrados são apenas um código de ética, de moral ou de teologia, mas esse livro é um profeta, ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem primeiro revelar a seus servos os profetas. Isso é Amós 3:7. Deus não pode mentir, ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer no decorrer das eras e nunca deixou de fazer assim. Agora nos é prometido nos últimos dias que será restaurado, não haverá nenhuma igreja, denominação metodista, batista, presbiteriana, pentecostal. Elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão essa igreja a ser uma noiva. Não podem fazê-lo. Falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas outras. Mundanismo rastejou para dentro. Morreram sem mesmo reagir. E Deus sabe disso. E para revelar essa palavra, um diz, bem, eu tenho isto, e bendito seja Deus. É assim, exatamente de maneira que quando Jesus veio a primeira vez, cada um tem uma doutrina, cada um tinha. E a única maneira como ele fará é mantendo o seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar neste último dia, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra que converteria o coração do povo, dos filhos aos pais apostólicos novamente. Prometeu isso em sua palavra. Lucas 17 e muitos outros lugares mencionou que o que ele faria nesses últimos dias para trazer esta coisa uma palavra vindicada. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra. Veja, temos nossa própria interpretação, dizemos o que ela significa, este aqui, o metodista, o batista diz isto, o pentecostal isto, a unidade isto, a duidade isto. Oh, que coisa! Mas Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete e interpreta sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista. Não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Não estamos vivendo em uma era metodista, vivendo em outra. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora, reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, exatamente a verdade. E esse livro é um livro de profecia. A seus crentes é ordenado que o honrem e o leiam e creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Tudo que foi prometido tem de acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo em Moisés, Jesus Cristo em Davi, Jesus Cristo em José. É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Jesus entre seu povo hoje fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era. É Jesus Cristo. Mas a igreja se tornou tão formal, tão distante, como o irmão disse aqui, e nossas igrejas estão se tornando da mesma maneira, que temos de ter algo para nos sacudir de volta à palavra. Como sabemos que vai fazer isso, tem de vir de acordo com o próprio plano de Deus. Não pode vir por meio de leigos, não virá por meio dos homens de negócios, não pode vir por meio de igrejas. Deus delineou seu plano.
Falei aqui em Shreveport outro dia em um programa de rádio nacional através da nação, aquele tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. Ele era reungido, ele consultou seus delegados, capitães de milhares e 10 milhares, assim por diante. Todos disseram, isso é a palavra do Senhor. Consultou o sacerdote, isso era maravilhoso. E todos ficaram inspirados, gritaram, cumpriram cada ato religioso que havia. Estava absolutamente contrários à vontade de Deus, porque havia um profeta na terra chamado Natã, e ele nem mesmo foi consultado acerca. Verificamos que não funcionou, ainda que fossem sinceros, tentando fazer um serviço para Deus. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, combatendo, estamos contra o lar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se. Então você sabe, como um soldado não sabe o que fazer até que receba ordens. Temos de ser soldados cristãos, receber ordens para esta hora agora. Não um ataque de ontem, um ataque de anteontem, mas um ataque hoje. Em que direção vamos? E verificar em que hora estamos vivendo. E esses eventos modernos passando demasiado rápido por nós, e um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada e seremos pegos, selados na marca da besta antes que saibamos. E com paciência temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era, porque isto prediz para nós, o autor fez isso antes e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo, e você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista, estamos vivendo na era da noiva. O chamado, trazendo de volta para Deus através de um canal em que ele prometeu trazer de volta. Ele prometeu fazer isso, mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar sua própria interpretação a ela por meio de teologia e não creem na vindicação de Deus dela. A saber, na interpretação de Deus. Não o que eu digo, o que alguém diga, mas o que Deus prometeu, e o que Deus faz prova que é Deus fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Disseram a vocês pentecostais 45, 50 anos atrás, suas mães, pais, quando eram genuínos pentecostais, saíram de uma organização, amaldiçoaram a coisa toda, saíram então como um cão ao seu vômito, voltaram a ela, fizeram a mesma coisa que matou aquela igreja, mataram os seus por meio da mesma coisa. Nada contra as pessoas ali. São os sistemas da coisa que está fazendo isso. Minha igreja, vou para minha igreja e não prego isto na reunião de outros. Vou pregar o rastro da serpente. E ouçam, se adquirirem as fitas. E note, eles falharam em ver a confirmação das profecias da palavra de Deus se cumprindo. Eles tinham estabelecido isso da maneira exata como o Messias viria, sabiam o que ia acontecer. Fariseus tinham sua ideia, saduceus, herodianos, e tinham suas ideias. Ele veio contrário a cada um deles, mas exatamente com a palavra. E Jesus disse que a mesma coisa estava aqui. Se vós me tivesseis conhecido, deveríeis ter conhecido o meu dia. Se tivesseis conhecido, vós dizeis bem, Moisés, temos Moisés. Disse, ora, se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas veja, quando Deus estava confirmando exatamente o que ele prometeu, achavam que seria de forma enobrecida, segundo a qual Jesus supostamente estava para vir. O Messias tinha de vir diretamente ao grupo deles, ou ele não era Messias? Bem, é dessa maneira quase hoje. Se você não enxerga através de seus óculos, não está enxergando. Veja, é assim, é exatamente a maneira, essa é a verdade. Detestamos pensar nisso, mas é absolutamente verdade. Em Hebreus 1:1, Deus antigamente escreveu a Bíblia por sua própria maneira escolhida. Ele nunca escreveu por meio de teólogos, nem interpreta por meio de teólogos. Nunca houve um tempo no qual os teólogos chegaram a ter uma interpretação da palavra de Deus. A interpretação vem somente a um profeta, e a única maneira em que viremos a sair desta confusão é que Deus nos envie esse profeta. A única maneira que isso será feito. Tem-se crido nisso, vigiado, e o cumprimento. Ela não foi escrita pelo homem, mas escrita por Deus.
Deus, não é livro de homem, é livro nem de teólogo, é livro de Deus, o qual é um livro de profecia escrito pelos profetas, interpretado pelos profetas. A Bíblia diz: a palavra do Senhor vem aos profetas. Exatamente. Conformosamente foi ilustrado, demonstrado quando Jesus veio à terra e João era o profeta daquele dia e estava profetizando. Eles disseram: você quer que Deus vai crer, você quer dizer que Deus vai destruir nossas associações, todas essas coisas? E haverá um tempo quando Deus faria um sacrifício do Cordeiro de Deus, um homem. E ele disse que ele o conheceria quando viesse. E estava tão seguro de que sua mensagem, ele disse: ele está agora mesmo no meio de vós e não o sabeis, está bem no meio. E um dia, quando Jesus saiu, João ergueu os olhos, viu aquele sinal em cima dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele mesmo minuto, Jesus soube então que foi vindicado perante o povo. Agora, ele era a palavra, duvidaríamos disso. A Bíblia diz que ele era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui está ele, aqui está a palavra na terra. Veja perfeitamente, vem diretamente a água ao profeta. Isso mesmo. A palavra sempre vem ao seu profeta. Assim não podemos esperar que ela venha aos teólogos ou que venha a denominações. Tem de vir pelo canal de Deus agora acerca do que ele predisse. É a única maneira. Ela será odiada, desprezada, rejeitada. Quando de fato vier, será lançada de lado, mas Deus o fará de qualquer modo. Ela foi rejeitada com Jesus Cristo, foi rejeitada em João, rejeitada por Jeremias, foi rejeitada por Moisés. É sempre dessa maneira, mas Deus segue ininterruptamente da maneira que ele prometeu. Ele nunca falha. O homem que teve a visão, ouviu sua voz, nunca entendeu plenamente. Em muitos casos, ele não soube porque foi somente instrumento de Deus. Foi o pensamento de Deus expressado através de lábios humanos. Um pensamento, naturalmente, é uma palavra expressada. Deus faz sua própria escolha, por sua escolha predestinada. Ele fez isso em cada era, dá a conhecer ao homem a cada era, como quando Moisés, quando ele estava para cumprir o que ele disse a Abraão. Moisés nasceu uma criança peculiar, não podia evitar, nasceu assim para esse propósito. E assim verificamos que Deus faz isso em cada era, faz sua própria escolha, para a sua própria escolha predestinada, escolhe seus profetas, determina a sua natureza, a natureza do homem, estilo de pregação, para honrar o seu dom, e tudo que ele faz é para fazer frente ao desafio desse dia. Deus cria esse homem e o envia, e sua própria mente, como preguei ontem à noite, somos o gene do gene de Deus. Ele soube que esse homem estaria ali nessa era antes que houvesse uma molécula, uma luz ou qualquer outra coisa na Terra, porque você é um gene do seu pai, você está em seu pai. Ainda assim, seu pai não tinha companheirismo com você, porque você estava ali, mas você não sabia disso. Ele não sabia, mas você foi manifestado para que ele pudesse ter companheirismo com você. E você, nascendo de novo, nasce na vida eterna. É uma forma de vida eterna, vida de Deus. Zoe, a palavra grega Zoe, única forma de vida eterna. Então, se você é filho de Deus ou filha, você esteve em Deus o tempo todo, mas ele sabia em que canteiro o tempo todo você seria plantado. Agora você é feito uma criatura, filho ou filha de Deus, manifestado para fazer frente ao desafio desta hora, para vindicar o Deus vivo e verdadeiro desta hora. A mensagem que está vindo nesse tempo. Isso mesmo, você foi feito lá antes da fundação do mundo. Se você não fosse escolhido dessa maneira, não importa o quanto você tente personificar, nunca conseguirá. Como você pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue? Essa é a razão por que trato de dizer, então, as pessoas pensando que estamos gritando com as mulheres acerca do cabelo curto e as pessoas dizendo a respeito de eu dizer essas coisas, você vai arruinar seu ministério, arruinar o ministério de Deus, que ele mesmo ordenou, longe esteja. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, quando o bebê é concedido no ventre de uma mãe, quando é aquela única célula entra ali, cresce. Não é uma célula de um humano próxima de um cão, próxima, parecida a um gato ou de alguma outra coisa. É absolutamente o ser humano. E quando um homem nasce do Espírito
Espírito de Deus não injeta nada em sua vida, é a inadulterada palavra de Deus vindicada para essa hora. Toma a palavra completa de Deus, não introduz nenhum credo, nada mais. É puramente inadulterada a palavra de Deus manifestada entre nós. Olhe na Bíblia, em que era estamos vivendo, quando você vê essas grandes coisas manifestando-se, quando Deus prometeu fazer isso, sempre faz no final de cada era, quando a igreja chega ao lugar de retorno e retorna da palavra ao pecado e mundanismo. Mundanismo é pecado. A Bíblia diz que se amais o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Falando ontem à noite, eu estava falando acerca do sacrifício que foi oferecido ao Cordeiro. Era para ser em 7 dias, representando os 7 eras da igreja. Não se devia encontrar fermento no meio do povo, nenhum fermento por 7 dias. Isso significa que não havia nada mesclado com isso, era ázimo constantemente. E nós não queremos nenhum credo, fermentos, coisas mescladas, não queremos um mundo mesclado conosco. Tem de ser o pão ázimo de Deus, a palavra de Deus, a inadulterada palavra de Deus, o que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossos sistemas denominacionais e divergências e coisas mais colocam fermento em nós, isso e aquilo, e o mundo em modas. Chegou a tal ponto que é quase Hollywood por toda parte. Finalmente chegará a ser como a Inglaterra, e um chamamento ao altar será uma vergonha. Que coisa, como o irmão disse, como você pode recolher o peixe no bote? Isso mesmo. Temos de pregar o evangelho em sua plenitude com o poder de Deus para vindicar isso, de acordo com a promessa dessa era, e provar que é exatamente a vontade de Deus. Fora disso, você é somente um membro da igreja, não importa o quanto você tente fazer um serviço para Deus, pode ir à reunião de ponto e costura, muitíssimo fiel à igreja, mas não, a não ser que esse geme de vida tenha sido pré-ordenado em você, para ser filho de Deus, você crescerá como algo deformado, nunca será real filho de Deus. Frequentemente conto minha pequena história de uma águiazinha, como o fazendeiro pôs a galinha para chocar, e espero que isso não lhe pareça sacrílego, mas um fazendeiro colocou uma galinha para chocar, faltava um ovo para completar a quantidade. Duvido que alguém aqui saiba qual é o número de ovos para chocar uma ninhada e o quantos consiste. De qualquer maneira, faltava-lhe um ovo. Desse modo, ele roubou do ninho da águia. Ela tinha 2 ovos, colocou o ovo sobre a galinha. Quando aquela águia saiu da casca do ovo entre aqueles frangos, era uma ave esquisita. Não conseguia entender o cacarejo da galinha, queria ouvi-la. Ela ciscava no curral, comia no curral, não era alimento para ela. Ela era um patinho feio no meio. A galinha cacarejava e não a entendia. Ela ia nessa direção, comia isso, comia aquilo e não a entendia. De modo que sua mamãe, ou melhor dizendo, para vocês, no sul dizemos mamãe. Assim, de qualquer maneira, sua mãe sabia que tinha 2 ovos, somente um deles ali. Ela foi buscar o outro e cruzou a região, finalmente sobrevoou o curral e lá embaixo, seguindo aquela velha galinha, ela gritou: Júnior, você não é frango, é águia. Sou certíssimo para ele, era águia. E quando um homem ou uma mulher tem se sentado sobre credos, religião fria e normal, e se está ordenado para ser filho de Deus, vê a palavra de Deus ser pregada em seu poder, Deus vindicá-la. E para começar, ele é águia, correrá para ela, tão certo quanto 2 mais 2 são 4. Não pode evitar, é a natureza que ama a palavra de Deus, não importa o que qualquer outra pessoa diga. Enquanto continuavam a dizer, ela disse: mamãe, como vou me levantar daqui? Apenas dê um salto, eu apanharei. Essa é a única coisa que você tem de fazer, dar um salto para Deus, uma promessa. Senhor Jesus, creio em ti de todo o coração, creio na mensagem da hora, eu a vejo confirmada, sei que está certa, salte. Mamãe o apanhará, não se preocupe, você é a águia, ela estará ali para recebê-lo. Compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo, mas quando as verdades desta Bíblia crentes têm visto ser vindicada, a própria vindicação dela é evidência de que Deus está nela, absolutamente. Então, a palavra prometida que Deus prometeu, dada a conhecer, a semente brotou, e eles a veem e creem nela. Outros simplesmente não conseguem vê-la de qualquer maneira, eles se sentarão e olharão para ela. Sabem, eu preguei duro bastante por toda a nação, de modo que não deveria haver uma só mulher de cabelo curto no país. Toda vez que volto há mais. Qual é o problema? Algo errado.
Vocês sabem que a palavra diz isso. Dizem, bem, isso não faz diferença. Faz diferença. Houve um ótimo irmão que disse, vou impor as mãos sobre o irmão Branham, eu amo. O irmão está arruinando o seu ministério, não lhe compete dizer às mulheres acerca disso. Deixe que os pastores digam. Eu disse, mas eles não dizem. Ele disse, bem, não compete ao irmão, somente ore pelos enfermos. E ele disse, compete a quem então? E eu disse, compete a quem? Eu fui chamado a pregar o evangelho, vou impor as mãos sobre o irmão e pedir a Deus para tirar isso. Então eu disse, o irmão me deixará impor as mãos sobre o irmão também. Eu orarei para que Deus abra seus olhos, irmão, veja isso mesmo. O povo crê que o irmão é um servo profeta. O irmão devia ensinar coisas às mulheres, como obter dons, profetizar. Eu disse, como eu posso ensinar álgebra quando nem mesmo creem em seu ABC? Não se pode fazer isso. Se você consegue fazer as coisas comuns, não consegue fazer, como vai fazer as coisas espirituais? Coisas naturais, certamente. Pode parecer piada, mas é evangelho, é verdade do evangelho. Note, constatamos hoje que há muitas pessoas que não podem crer, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhes dizer que vou deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar. Não tem nada a ver com sua alma. É o batismo. Veja, aqui está a alma interior que tem de vir de Deus. Mas então, no exterior, você tem 5 sentidos, 5 saídas, entradas. Fazer contato com seu lar terrestre. O interior, um espírito aí dentro, tem 5 saídas, consciência, amor e assim por diante. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É a alma que vive que foi ordenada por Deus. Não disse Jesus, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei grandes dons de Deus. Ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Muitos virão naquele dia. Não profetizou Caifás, ele era o diabo. Verificamos, e aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens que deveriam ser os grandes líderes naqueles dias, com humildade e tudo mais, mas falharam em ver a própria palavra de Deus ser manifestada perante eles. Poderíamos tomar um montão de coisas que tínhamos notadas. E quanto a Balaão, Deus muda seu parecer, você diz. Ele não muda seu parecer. Quando Balaão saiu com um profeta e desceu até lá um bispo, pregador, o que quer que queira chamá-lo, um grande homem, mas quando ele consultou Deus acerca de descer lá, amaldiçoar Israel, ele não gostava deles para começar. Assim pediu a Deus. Deus disse, não vás. Então enviaram um dignitário, talvez bispos, presbíteros, mais instrução para persuadi-lo. Ele retornou e perguntou a Deus novamente. Você não tem de perguntar a Deus pela segunda vez. Quando Deus fala pela primeira, é isso. Você não tem de esperar mais nada. Rebeca não esperou para receber a segunda ordem. E eles perguntaram, disseram, irás tu? Que ela o diga. Ela disse, irei. Ela estava firmemente inspirada por Deus. Ela se tornou uma das rainhas da Bíblia por atuar sobre a pulsação do Espírito de Deus que se moveu sobre ela para reconhecer o que era absolutamente a verdade e ela creu. Agora verificamos, Balaão, naturalmente, ele não conseguia ver. Ele saiu, contemplou o povo, disse, agora só um minuto, somos um povo grande e numeroso aqui. Não um bando disperso, todos nós cremos no mesmo Deus, é verdade. Todos criam no mesmo Deus e todos adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão. 7 altares, número perfeito de Deus, as 7 igrejas, 7 carneiros falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente, era simplesmente tão fundamental quanto Moisés, mas veja, não havia uma vindicação divina. Ambos eram profetas, mas sob o ministério de Moisés havia uma coluna de fogo sobrenatural, uma luz que pairava no acampamento. Havia a cura divina, havia um grito do rei no acampamento, grandes sinais, cura divina, maravilhas, coisas mais realizadas entre eles. Era um sinal de um Deus vivo no meio do seu povo. Fundamentalmente, ambos estavam certos. E Balaão tentou persuadir o povo e os enfeitiçou para dentro disso. Quando, pouco antes de alcançarem a Terra Prometida, mais 1 ou 2 dias, eles teriam estado na Terra Prometida. Mas agora, este é um duro comentário que eu vou fazer. Um dia desses, serei baleado por causa disso. Mas lembre-se, as igrejas estão sendo enfeitiçadas por este concílio ecumênico. Está levando direto para dentro dele, para dizer, vocês são o mesmo grupo.
são o mesmo grupo. Saiam do meio dessa coisa e apartem-se. Certamente, é verdade. Devemos ficar longe dessa coisa, tão longe quanto você passa. Balaão disse, permitamos que nossos filhos se casem e entrem aqui, afinal de contas, cremos no mesmo Deus. Como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e mais coisas a ela quando está ordenado a não fazer isso, receber ordens para não fazer isso? Você não pode fazer, não, irmão, irmã, você não pode misturar fermento com asmo, azeite e água não se misturam, trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas e assim não podemos misturar. Tampouco você pode misturar com o pecado, não se pode misturar igreja e denominação, não se pode misturar igreja e credo, não se pode misturar o mundo e o evangelho, ele não se mistura. Saí do meio dele, separai-vos, diz Deus, eu vos receberei para mim mesmo. Sereis para mim filhos e filhas, eu serei para vós Deus. Nunca poderemos fazer isso até que essas coisas sejam manifestadas e a palavra de Deus para a hora seja provada que é verdade. Sigam as pisadas pentecostais. É isso que Lutero perdeu sua mensagem. É assim que Wesley perdeu sua mensagem. Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, teriam sido pentecostais. Se luteranos continuassem, teriam sido metodistas. Está vendo? E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva. Se vocês se retraírem e continuarem retrocedendo para o mundo como estão fazendo, vocês estarão perdidos. Será somente casca e talo que serão queimados. Sabemos disso. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas as cascas ele queimará no fogo que nunca se apaga, ainda que tenham sido uma portadora. Elas, sem dúvida, transportaram, mas a vida as deixou, tão logo se tornou folha. Continuou para formar alguma outra coisa até que chegou à sua plena estatura. E assim a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente à imagem formada de Cristo. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer e pela palavra vindicada de Deus. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença, muitos não conseguem. Faraó não conseguiu vê-la, ainda que ela tenha sido vista por Moisés. E Datã saiu lá e ele tinha visto Moisés, ele sabia. Datã não conseguiu. Ele saiu, tu tratas de pensar que és o único no grupo, a congregação inteira é santa. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. E ele disse, bem, a congregação inteira é santa. Tu tratas fôssemos fazer isso. Hoje a expressão de rua, o único seixo na praia, e Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Ele somente disse, Senhor, caiu a entrada do tabernáculo, e Deus disse, separa-te dele, e o estragou. E lembrem-se, o pecado que Israel cometeu por Balaão, dizer que todos eles eram a mesma coisa, esse pecado nunca foi perdoado a Israel. E vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante de 2 milhões que saíram do Egito. 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram o Espírito, tiveram tudo em comum, mas quando chegou o tempo de separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação. Quando chegou o tempo, ele disse, ora, aqui somos tão parecidos. Veja, a Bíblia diz, nos últimos dias 2 espíritos, Mateus 24, seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, mas parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se dominaram e caem nessa dominação e secam e morre, e o trigo foi avante saindo. Isso é exatamente correto. É uma portadora. Lembrem-se, o trigo somente vai seguindo em frente na ressurreição. Toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo, como segue, para formar a cabeça para sair na grande ressurreição. Paremos aqui por um minuto. Espero não deixá-lo sem fôlego. Permita-me perguntar-lhe, somente temos isso. Digamos, por exemplo, que esta conta estivesse certa. Quando o esperma do macho da fêmea vence, alguma vez conheceu tubos de ensaio, hibridação ou coisas assim, você encontrará que a descarga do macho expele cerca de 1 milhão de germes e a descarga da fêmea expele 1 milhão de óvulos. Mas sabia você que há somente um deles que é fértil? Aqueles bebezinhos, ou o que quer, ou bezerrinhos, o que quer que sejam nesses milhões de germes, 1 milhão de germes, haverá somente aquele pequeno germe que abrirá caminho por entre os demais germes e passará e encontrará esse óvulo fértil, penetrará nele e os demais morrem. Um deles é ordenado a viver. Os outros não estão, ainda que sejam todos idênticos. Um de 1 milhão.
E se fosse dessa maneira hoje à noite, há 500 milhões que supostamente são, acho, de cristãos no mundo, mais ou menos essa estimativa, só arredondando os números. Se o arrebatamento viesse hoje à noite, dos vivos que iriam, haveria somente 500 pessoas. Bem, há um tanto desaparecendo a cada dia quase, dos quais não conseguem prestar contas. A noiva será tirada e nós nos perguntaremos de que se trata tudo isso. E as pessoas continuarão pregando e dizendo que receberam isso e aquilo mais, e a decepção. Digamos que fosse isso, eu não digo que seja, não sei, não sou autoridade nisso, Deus é o juiz, mas veja como facilmente poderia acontecer em todas as cifras e coisas mais, como poderia ser provado. Porque Acabe não viu? Quando Josafá desceu a Acabe, ele disse: Acabe, estamos em dificuldades. Sabes tu que Deus nos deu esta terra? Josué a dividiu? Conheces este pedaço de terra aqui em cima que os sírios tomaram? Essa terra não é nossa? Sim. Nossas crianças famintas, sírios, nossos inimigos alimentando suas crianças, encheram a barriga delas com o trigo que devia ser nosso. Isso está biblicamente correto, disse. Tu me ajudarás a ir lá e tomar isso agora. Às vezes um bom homem sob influência do mal cederá. É melhor observar, igreja, observe com muita atenção. Agora, antes de mais nada, Josafá, sendo um grande homem religioso, ele disse: bem, devíamos ir, claro, nas igrejas, somos todos o mesmo povo, mas não eram o mesmo povo. Não, ele disse: bem, nossa igreja, a sua igreja, nosso povo, seu povo, nós iremos, mas consultemos ao Senhor primeiro. Assim ele disse: Acabe, sem dúvida, devíamos ter lembrado disso. Há algum profeta do Senhor? Ele disse: eu tenho um seminário cheio deles, 400 melhores, todos eles têm PhD, LLD, tudo mais que acompanha, são cada um. Agora lembre-se, eles eram profetas hebreus de uma escola de profetas, disse: traze-os, ouçamos-los. Creio que foi Zedequias, a grande cabeça sobre o bispo, todos, subiu ali e teve inspiração, absolutamente. Ele subiu ali e fez para si 2 grandes chifres de ferro. Ele disse: sabes, assim do Senhor, tomarás esses chifres e expulsarás os sírios do país. Com todos os demais profetizaram. É exatamente certo, correto. Cada um deles, o seminário inteiro de acordo, está vendo? Acabe disse: está vendo? Josafá, sendo de certo modo espiritual, você sabe, ainda não havia secado completamente, disse: mas não há apenas mais um em algum lugar que pudéssemos consultar? Para quê? Queres consultar outros quando o ecumênico inteiro, concílio, diz: está bem, desculpe-me. A coisa inteira disse: isso é o que devemos fazer, isso é o que devemos fazer. Ele disse: mas não há apenas mais um em algum lugar? Aquele estranho, você sabe. Ele disse: sim, há um Micaías, filho de lá, mas eu o aborreço, é sempre assim. Eu o aborreço porque ele está sempre ralhando com o nosso povo e maldizendo-me e dizendo-me todo mal a meu respeito. Eu aborreço o homem. Disse: não fale o rei assim, disse: vai buscá-lo. Assim ele foi até lá, o filho de lá, alguns dos bispos anciãos foram até lá e disseram: ouve, queres regressar à organização? Diz a mesma coisa que eles dizem, entrarão de volta, mas aconteceu que Deus tinha um homem sobre eles não podiam pôr a mão nele. Deus tinha suas mãos sobre ele era somente o refletor da verdade de Deus. Disse: claro, eu irei, mas eu somente direi o que Deus colocar em minha boca. Aí está o homem de Deus. Ele disse: dai-me uma noite. Assim a noite veio, e o Senhor falou ao profeta: não João ninguém. E antes de mais nada, ele saiu na manhã seguinte, disse o que me dizem lá. Ele disse: vai, mas vi Israel disperso em um monte como ovelhas que não tem pastor. Ele disse: que foi o que eu lhe disse? Que foi o que ele disse acerca disso? E ele disse: então um grande bispo se aproximou e esbofeteou na boca, disse: porque caminho passou o Espírito de Deus? Porque eu com certeza tinha o Espírito, dancei nele, fiz todas essas coisas. Veja, eu tinha o Espírito sobre mim, porque caminho ele passou. Agora veja, em lá, sendo um filho de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, examinou sua visão com a palavra. Se ela não estivesse com a palavra, estava errada a palavra para aquela hora, veja. Agora ele disse: biblicamente a terra pertencendo a eles, a terra era deles, biblicamente tudo parecia estar certo. Lembre-se, foi uma palavra que fez com que toda a confusão viesse. Eva descrendo de uma palavra de Deus. No princípio da Bíblia, uma palavra causou o problema. Jesus veio no meio da Bíblia e disse: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. No final da Bíblia disse: quem quer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela, não é parte do Evangelho. Os metodistas
metodistas têm parte, batistas, presbiterianos e assim por diante, eles tinham parte dele, os católicos tinham parte, Testemunho de Jeová, todos os demais, mas é a palavra inteira, toda a palavra da hora o que conta. E nunca faremos até Deus ungir um profeta que possa se pôr de pé e dizê-la, e o confirmar, e provar que está certa, passará de modo imperceptível por entre as pessoas e nunca conhecerão, do mesmo modo que sempre tem sido. Católicos como Joana d'Arc, vocês queimaram no poste como bruxa, mais tarde desenterraram os corpos daqueles sacerdotes, 200 anos mais tarde lançaram no rio, não conheceram São Patrício e demais, isso passará direto por suas mãos novamente, Deus o fará, nem mesmo saberão. Veja, simplesmente passa despercebido e toma sua noiva, levanta a roupa diretamente para do meio do povo. Verificamos, esse Micaías disse, examinou que ele disse que Deus tinha dito um verdadeiro profeta antes dele, e o profeta antes dele, o que ele disse? Disse isto, Acabe, porque derramaste o justo e o sangue de justo Nabote, e os cães saberão do teu sangue também, e o de Jezabel. E foi exatamente assim que tinha de acontecer, porque Deus o tinha dito. Como poderia aquele profeta profetizar bem quando era mal contra isso? Como eu posso dizer esta era da igreja de Laodiceia, coisas boas, quando Deus falou contra ela? Você está nua, miserável, rica, sou, tem melhores das igrejas batistas, metodistas, batistas, presbiteriana, tem isto, aquilo, melhor disso, aquilo, isso mesmo, mas não sabe que está nua, cega, miserável para as coisas da verdadeira coisa de Deus que está manifestando. Passará exatamente pelo meio de vocês dessa maneira, saindo direto, sabendo, creia, gente, antes que seja demasiado tarde. Agora, verificamos que ele feriu na boca e disse, por que caminho passou o Espírito de Deus? Micaías disse, vi Deus assentado no trono, e ele chamou os delegados do céu, disse, quem pode descer e enganar Acabe? Disse, e um espírito mentiroso se aproximou e se mostrou diante de Deus um mentiroso. E lembre-se, esse espírito mentiroso entrou naqueles profetas, deviam ter sabido então que o espírito estava sobre ele, não estava de acordo com a palavra, mas estavam tão entusiasmados por serem profetas do rei, porque tinham tudo ótimo. E isso é o que a igreja fez hoje. Vocês se afastaram da antiquada experiência que tiveram anos atrás, quando ficavam de pé nas esquinas e pregavam o evangelho. Saiam nessas organizações e se chamem um povo livre. Não, porque vocês estão envolvidos nisso novamente, como um porco ao seu espojadouro e um cão ao seu vômito. Se isto fez vomitar a primeira vez, fará vomitar novamente. Isso mesmo! Deus os vomitou de sua boca, ele disse, tuas morno, nem quente nem frio tem. Algumas reuniões então tocam no músicos, cantam um pouquinho, quando é absolutamente tornou-se quase uma vergonha para o cristianismo. Meu filho me chamou outro dia para ver na televisão o que deveria ser um encontro musical, onde as pessoas vão, aquele bando de mocinhos de aparência mundana lá requebrando-se como um rock and roll e cantando aqueles hinos, é uma vergonha para Jesus Cristo. Não existe mais solenidade na igreja. Parece que tudo se tornou algo como rock and roll e um desfile de modas em lugar da igreja de Deus vivo, onde Jesus Cristo pode se manifestar em poder. Ao que parece, há algo errado em algum lugar. Estão deslizando para fora. E a Bíblia diz que seriam assim. Estão vendo? Vejam onde vocês estão. Cuidado. Acordem antes que seja demasiado tarde. Agora encontramos que ele disse, quem pode ir até lá, enganar Acabe, fazê-lo subi-lo e cumprir as palavras daquele profeta. Veja, se o profeta disse uma palavra, o céu e a terra passarão, mas ela não pode passar, ela tem de se cumprir. Tinha de acontecer. Ele disse, matei este homem, o cárcere interior, sustentai-o com pó de tristeza e água de tristeza. Quando voltar em paz, eu cuidarei dele. Micaías permaneceu ali, sabendo que tinha o Espírito de Deus, sua profecia e visões estavam certas, sua mensagem estava certa, porque era assim diz o Senhor das visões, assim diz o Senhor da palavra, tinha de estar certa. Ela assim diz o Senhor, ela disse, se de alguma forma retornares, Deus não falou comigo. E sabem que o que aconteceu, claro, vocês compreendam, irmão, ouça. Claro, Caifás, ele não podia ver isso porque ele não olhou para baixo. Ele era um bispo, um papa de todas as igrejas juntas. Por que esse homem não pode ver Jesus ali de pé? Por que ele não pode entender quando estavam cantando o Salmo 23, ou 22, melhor dizendo, na igreja? E Deus meu, por que me desamparaste? E lá estava ele pendurado na cruz. As próprias escrituras, o próprio Deus que estavam adorando, o estavam condenando e matando como fanático. Aí está. Isto os abalaria se eu lhes dissesse que isso está simplesmente a ponto de se repetir. A Bíblia diz que ele estava do lado de fora tratando de bater para entrar e ninguém lhe permitia entrar. A quem eu amo, eu castigo, repreendo, ralho com ele, eu sacudo, mas é porque eu o amo.
abri e deixai-me entrar. Sim, não. Lembrai-vos, eu não queria entrar na igreja, é ele, o indivíduo. Eu não poderia entrar na igreja, tinham no posto para fora, trancado a porta. Então, a única organização dentre todas elas, esta era da igreja, em que ele estava do lado de fora da igreja, lançado fora, recusado, rejeitado. Ele foi só temporariamente manifestado nas outras igrejas, na forma de santificação, mas aqui a era está vindo agora, é a completa manifestação da vindicação de Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Admito que temos muitos personificadores, mas examine primeiro o original. Moisés desceu com os mandamentos de Deus para libertar Israel. Quando realizou alguns milagres. Os personificadores o seguiram. Se eles tivessem sido primeiro, ele teria sido o personificador. Veja, ele tinha a palavra e o Senhor vindicou, simplesmente ficou tranquilo. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão esses homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Quando uma organização toma um homem diretamente através dessa organização, mostrou que não veio de Deus, porque Deus fez essas coisas para atrair a mente das pessoas. Então a mensagem segue. E se não é, então não é Deus. Não é Deus. Deus sempre faz isso. Judas não conseguiu entender. Ele caminhou bem junto a ele e não viu, mas o verdadeiro, esse gene verdadeiro ordenado por Deus, esse gene verdadeiro, uma alma de Deus estava em Deus antes da fundação do mundo. Você esteve aqui em Cristo porque ele foi a plenitude da palavra, ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você crê nisso? Veja, ele estava em Cristo. Então, se você esteve em Deus, um gênio, uma palavra, um atributo desde o princípio, então você caminhou com ele aqui na terra. Você conversou com ele na terra. Você sofreu com ele na terra. Você morreu com ele no Calvário e você ressuscitou com ele. E agora você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com ele. A palavra, enquanto ela alimenta o interior de sua alma, que o homem viverá de toda a palavra que sai. Não a palavra metodista, batista, lembre-se. Se houvesse alguma outra sobra de sacrifício, tinha de ser queimada antes do amanhecer, porque amanhã é outra era da igreja. Está certo? Êxodo, isso, sim. Um símbolo tipo do sacrifício. A porta disse, eu farei um lugar, não me adorareis junto a toda a porta que eu vos dei, mas há uma porta, e nessa porta eu colocarei meu nome. E onde o Senhor coloca seu nome, esse é o lugar em que Deus receberá o seu sacrifício. Fizemos todos os tipos de porta, mas Deus fez uma porta. Deus fez uma porta, e essa porta, São João capítulo 10, Jesus disse, eu sou essa porta. Deus colocou o seu nome em Jesus. Creem nisso? Ele foi o Filho de Deus. Todo filho vem em nome de seu Pai. Ele disse, eu venho em nome de meu Pai, e vós não aceitais. Eu venho em nome de meu Pai, vocês vêm em nome de seu Pai. Jesus veio em nome de seu Pai, portanto o nome de seu Pai é Jesus. Porque ele veio em nome de seu Pai. E não me aceitais. Outro virá e a ele aceitareis. Vocês tomarão suas denominações, seguirão, simplesmente seguem em frente. A Bíblia diz, eles foram levantados para preencher esse lugar, cegos, nus e não o sabem. Igreja, religião, muitos piedosos, exatamente como Caim foi, faz um sacrifício, tudo mesmo da maneira que Abel fez, mas por revelação lhe foi revelado qual era o sacramento, não frutos do campo e algo a fazer com sua mão. O crente consegue ver a palavra feita a carne, os outros não conseguem fazer isso. Todos aqueles israelitas, depois que tinham visto Moisés realizar aquilo, trouxe diretamente do grande concílio, onde se ia efetuar cada um deles isso, e iremos com Balaão, porque achamos que o doutor Balaão está certo. Ele é mais inteligente, mais instruído. Deus nunca os perdoou, ele os destruiu ali no deserto, e Jesus disse ele próprio, eles nunca virão, não há nenhum deles salvo. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Ele disse, eles estão todos mortos, eternamente separados de Deus. Estão todos mortos, porque ouviram um erro quando Moisés, o dedicado de Deus, um líder para lhe mostrar o caminho para a terra prometida. E tinham vindo bem até esse ponto, mas então não quiseram ir em sua companhia. Agora, crentes conseguem ver isso, mas incrédulos não conseguem ver isso vindicado. Veja quão piedoso Caifás era, veja quão todos aqueles sacerdotes piedosos. E Jesus se voltou e disse, vós tendes por pais ao diabo e quereis fazer as suas obras, mas havia alguns crentes que se encontravam ali. Você acha que aqueles discípulos poderiam ter entendido quando Jesus disse, eu e meu pai somos um? Eles não poderiam explicar. Quando ele disse, se não comerdes a carne do filho ou a beber do seu sangue, não tendes vida. Poderiam eles explicar isso? Não, mas eles creram, porque viram Deus
ser vindicado e feito carne. E Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis, mas se faço as obras de meu Pai, a palavra que está prevista para eu fazer, então se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, para que possais ser salvos. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem minha voz, conhecem minha palavra, vem, que é vindicada para essa era. Bem, Caifás conhecia a palavra também, mas não a palavra para aquela era. Ele tinha a palavra para os fariseus, que tinham empurrado para dentro dele, não a palavra dedicada da hora. Elas conhecem a minha voz, conhecem o meu sinal, conhecem o meu milagre. Voltemos ao nosso texto, porque vamos deixar de ver uma grande parte da Escritura se não fizermos, porque tenho de encerrar os próximos minutos, pois serão 10 horas dentro de alguns minutos. Eu amo, amigos, vocês que desceram por esse corredor e depositaram oferta ali faz pouco, gente que alimentou meus filhos e os vestiu, gente que colocou do seu dinheiro que vocês ganharam com dificuldade em uma salva. Sabem que isso vai? Para onde isso vai? Isso vai para ajuda ao exterior, para pagãos que nunca ouviram nada acerca de Deus. É o que eu faço com isso, cada centavo. Deus é meu juiz. O homem está sentado aqui agora, que está na tesouraria da minha igreja. Eu recebo $100 por semana, é só. O restante disso vai para patrocinar reuniões no exterior, onde não podem ir. As igrejas não me aceitam, não me querem. Isso mesmo, me chamam agora, dizem, ele é só Jesus, ele é assim, herege, fanático, tudo assim, tudo assim, uma Jezabel. Espero por isso, mas chamarem meu senhor de Jezabel, chamaram não uma Jezabel, mas um Belzebu, chamaram desses nomes ruins, chamaram Belzebu, pai de família, quantos de seus discípulos. Portanto, isso não faz nenhuma diferença. E vocês mesmos, pela ajuda de Deus, acham que eu me poria aqui de pé como grande hipócrita. Eu não cairia exatamente em linha com as coisas que pensasse que era de Deus, mas se eu os amo, eu sei qual é a verdade. Pergunte a qualquer um. Há milhares de coisas que foram ditas, todas elas se cumprem. Lembram-se daquela ocasião quando Samuel foi chamado, creio que foi quando disse: Israel queria dizer-lhes mais nações. E é isso que vocês pentecostais estão chegando, querem atuar como os demais. Vocês não são essa classe de pessoas, fiquem longe disso. As grandes igrejas e grandes coisas finas. Irmão, não faça isso. Pregamos que a vinda do Senhor está próxima. Vamos aos campos, notifiquemos aos pagãos. Veja, faça algo a respeito disso, mas veja, Samuel disse: alguma vez tomei dinheiro de vocês para o meu sustento? Disseram: não, Samuel, nunca fizestes. Disse: alguma vez já disse alguma coisa em nome do Senhor que não tenhas cumprido? Disse: tá certo, nós cremos que tu és o profeta enviado de Deus. Tudo que disseste se cumpriu, Samuel, mas queremos de qualquer modo. Você vê o que aconteceu. Irmão, a Escritura simplesmente continua se repetindo em toda a Escritura, porque é a maneira de Deus fazer isso. Veja, chega-se a ocasiões desse tipo. Cheguemos todo ao texto rapidamente. Estive todo esse tempo, não cheguei ao meu texto ainda. Está no meu coração. Eu os amo. Não pereçam com o mundo. Se vocês são do mundo, vocês perecerão com o mundo. Se vocês são de Deus, vocês irão com Ele na ressurreição. Portanto, mudem sua natureza esta noite do amor do mundo e das coisas do mundo, de todos esses credos e coisas mais, e olhem diretamente para o Calvário, para o seu sacrifício. Encontrem-se com Ele ali nesses termos, porque esse é o único lugar em que chegará a encontrar-se com vocês. Os metodistas dizem que estavam nas igrejas batistas, pentecostais, tudo mais, presbiterianos, mas ele disse: eu os encontrarei em um lugar, o lugar em que ponho o meu nome, que é Jesus Cristo. É aí onde Deus põe seu nome, é o único, é o Cristo, é a palavra. Mesmo ontem cresceu, isso cresceu desde os pés, coxas, cabeça, preparando para a plenitude, a noiva, o mesmo que o noivo. Agora vamos ao nosso texto rapidamente agora. Agora, nosso texto, queremos considerar, aconteceu novamente com o nosso texto, como habitualmente acontece. Deus enviou o seu profeta como a palavra tinha prometido. Acerca de Malaquias 3, eu enviarei o mensageiro perante a minha face para ser precursor da sua vinda. Agora, se quer vindicar isso, prová-lo, Mateus 11 vindica. Quando os discípulos de João viram Jesus, disseram: João está na prisão. Disseram: viemos para perguntar-te se os olhos de águia de João tinham ficado velados. Ele estava na prisão.
E ele disse, vá ir e perguntar-lhes. Veja, João disse, em sua mão tem pá e limpará a eira. Pensou que o milênio fosse iniciar imediatamente, mas ele tinha de morrer e entrar no talo, ressurgir para formar a verdadeira noiva. Assim ele recolherá no celeiro seu trigo e queimará com fogo. Observe aquele precursor de Cristo naquela era, o que aconteceria. O grão, o que ele disse que aconteceria. Espero que não estejam adormecidos, o grão está aqui, será recolhido no celeiro. Era essa noiva, essa era a parte dela, mas que ele disse que acontecerá com o talo, será queimado com fogo, que nunca se apaga. Busque a salvação agora enquanto se pode. Seja um grão, não um talo. Entre na vida, não a velha forma morta. Entre na vida de Cristo, a palavra manifestada e verificada deste modo. Este é o tempo do recolhimento, a combinada está vindo. É melhor que você entre no grão, porque a casca será deixada para trás. Agora, verificamos Jesus, para concluir minha citação, Mateus 11. Veja, não deu João, ele disse, agora esperem, darei a João um livro sobre como se conduzir um crente na prisão. Não, ele disse, fiquem aí, observe o que acontece. Voltem e mostrem a João o que acontece. Os coxos andam, cegos vêm, mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Exatamente o que o profeta disse que aconteceria. E bem-aventurados sois vós, que em mim não vos escandalizais. E seus discípulos partiram através da colina, se voltou e disse que saísses ver quando fosses ver João, fosses ver um homem querendo agradar, vestes delicadas, os altivos e tudo mais. Disse, eles estão nos palácios reais, beijam os bebês, enterram os mortos, não sabe como segurar uma espada que se maneja com duas mãos. Disse que saísses a ver uma cana agitada por qualquer vento. Disse, bendito seja Deus, eu não sou mais metodista, serei pentecostal, serei presbiteriano, serei isso, aquilo com dinheiro. Disse, nunca vistes uma cana agitada pelo vento, que saísses para ver ali um profeta? Ele disse, sim, e mais que profeta. João tinha acabado de pregar o mais pobre tributo, pagar o mais pobre tributo que podia a Jesus. Eu tinha apresentado, visto aquele sinal sobre ele. Ele disse, esse é o Messias. Então vem pergunta, és tu aquele que espera ou esperamos outro? Mas Jesus, sabendo disso, se voltou, ele rendeu um tributo. Disse que fosses ver uma cana abalada pelo vento. Nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto João até este dia. Que elogio! Mas veja você, ali estava, aquela profecia tinha sido cumprida diante dos nossos rostos, de seus rostos. Um precursor, exatamente o que Malaquias disse. Isso foi Malaquias 3, não Malaquias 4. João Batista foi Malaquias 3. Jesus disse que sim. Quando lhe perguntaram, disseram porque dizem os escribas, ele já veio, eles fizeram o que disseram. Mas lembre-se, Malaquias 4, imediatamente após o profeta de Malaquias, a quarta vinda de João Batista ou de Elias. A quinta vinda será em Apocalipse 2, as testemunhas, quando ele vier para o remanescente dos judeus. Mas Deus tem usado esse mesmo Espírito 5 vezes. Graça, J-E-S, o S tem sido tudo, Jesus, todo o tempo. Fé, F-F-E. Graça, assim por diante. Número 5, o número de graça, ele usou, não usará apenas 3, mas não usará apenas 2, 3, 4, são 5 vezes que ele usa. Note rapidamente, enquanto concluímos, ele disse, esse é aquele de quem foi falado diante de minha face, envio o meu anjo. Mas em Malaquias 4, exatamente depois que esse profeta profetizou, era uma terra inteira queimada e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Exatamente, veja, isso é a profecia de Malaquias 4. E note em Lucas 17, onde ele disse, nos últimos dias virá como Sodoma e Gomorra novamente. Temos Sodoma e Gomorra novamente, as nações inteiras. Veja o que acabou de dizer na Inglaterra, a coisa inteira está pervertida, até mesmo o alimento está pervertido. Você vê na Reader's Digest que os jovenzinhas à meia idade, por volta de 20 e poucos anos de idade, eu fico conhecendo as reuniões jovenzinhas na menopausa, 20, 22 anos de idade. O que se deve a isso? A perversão, hibridação. Não somos nada além de uma mescla, do mesmo modo que uma planta híbrida. Tome uma planta híbrida e coloque-a ali fora. O germe correrá diretamente para ela, mas uma planta genuína, original, um germe se afastará dela, ela não pode permanecer. Esse é o problema com a igreja, nós a hibridamos. Esse é o problema com o velho cavalo de Perry Green. Ele derrubou os rapazes outro dia. Ele não passa de um velho cavalo mestiço. A única coisa que é exatamente como uma mula. Uma mula não sabe quem é o pai ou mãe, não sabe nada. É metade mula, metade cavalo, metade isto, jumento, e não sabe o que é. Ele espera a vida inteira só para dizer, para lhe dar um coice. Você pode chamá-la. Você vem, rapaz. Ele diz, como
como alguns desses dizendo, os dias dos milagres passaram. Todos os mestiços supõem ser membros de igreja cristã. Não estou dizendo isso como piada, é verdade, mas um puro sangue genuíno. Ele sabe quem foi seu pai, sua mãe, seu avô, quem foi sua avó, e ensinar-lhe alguma coisa. Ele é dócil. É um cristão genuíno que nasce, o Espírito Santo é cheio do poder de Deus da palavra, e ele sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu avô, quem foi sua avó, é tudo cerca disso. Pode-se lhe ensinar alguma coisa, mas o mestiço, isso é o que tem vindo às igrejas híbridas entre os mundos, as organizações religiosas, e pôr uma pequena palavra nisso e uma pequena palavra, apenas o suficiente para enganar. Isso mesmo. Quando você vê a verdadeira palavra de Deus sendo manifestada como Caifás e os demais, eles se afastam dela, não sabem, híbridos. Agora verificamos esta mensagem de Isaías 43, também verificou João. Ele disse, uma voz de um profeta clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. A igreja não creu porque ele não era do grupo deles. Aquele profeta foi levantado de um deserto, apareceu não conhecendo ninguém. Ele tinha o próprio Espírito nele que Elias teve. Ele era um homem do deserto, odiava as mulheres imorais. Lembre-se de como Elias, o que fez com que sua cabeça fosse tirada foi Jezabel. Jezabel foi a causa de sua morte, e isso fez fugir para o deserto. João Batista, outro amante do deserto, um caçador habitante da floresta, ele não tinha instrução, não era como teólogo. Ele disse, raça de víboras, a coisa mais imunda que você pode encontrar no deserto, a vileza, uma cobra. E ele chamou aqueles sacerdotes, vós, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer, pertencemos a isso, temos isso, aquilo, porque vos digo que dessas pedras Deus pode. Deserto também. O machado está posto à raiz e toda árvore não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Amém. Ele era um pregador da natureza, um grande homem de Deus. Viveu por um pouco de tempo, certamente acendeu uma chama através da terra. Abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério. Deus o criou por 30 anos para ter 6 meses dele. Mas Deus o faz de sua própria maneira. Ele sabe qual é a colheita. Verificamos agora que isso é exatamente o que tinha acontecido. Não creram nele porque ele não era. Os dois não creram, fizeram como de costume, não viram isso. Eles não creram na palavra de Deus, Malaquias 3, ou teriam visto claramente pela letra que esse era aquele precursor. E eles não tinham tido um profeta por 400 anos. E aqui entra um em cena subitamente, está vendo? E o povo, os crentes, creram que ele era aquilo. Eles não creram nisto. Não creram, porque quando viram uma letra completamente confirmada, o que ele disse, o que faria e tudo mais, claramente vindicado quando a palavra veio, a água do profeta, e ali se encontravam. Há muitos que discutem sobre a escritura ali acerca de João. João disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? Jesus disse, deixa por agora, porque assim, mas assim nos convém, cabe a nós, convém que cumpramos tudo isso. João, tu sendo profeta, sabes que o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado, e eu sou aquele sacrifício. Tu és profeta e sabes disso, então eu lhe consenti e o batizou. Ele sabia o que era. Veja, eles riram dele, chamaram-no fanático, selvagem, estridente, sem letras, como de costume, aquele profeta sendo o precursor da primeira vinda de Jesus. Não digo que não tenhamos as mesmas personificações hoje do genuíno, eles personificam. Lembre-se, você vê um dólar falso, tem de ter um dólar verdadeiro qual é feito. Quando você vê um personificador de ser cristão, tem de haver um verdadeiro cristão, porque se não houvesse, não seria o original. Tem que chegar ao original, mas examine primeiro, veja se o original está exatamente com essa promessa. A promessa para a era. Então a profecia de João foi vindicada na ordem de Deus. A palavra veio ao profeta e vindicou verdadeiramente como essa palavra. Novamente, Jesus veio, diferente do entendimento deles, aquela profecia. Eles não a entendiam dessa forma. Agora, estamos chegando ao fim agora. Mas, de acordo com a palavra do profeta, ela se cumpriu ao pé da letra. A profecia está cumprida, mas a maneira como pensavam que seria não foi daquela maneira. Como eles poderiam ter entendido e sabido qual era certa ou errada, ao ver, era vindicada por Deus. Se era interpretando
o que ele disse. Tinha havido falsos Jesuses que se levantaram, conduziram como homens 400 no deserto aqui e tudo mais, para fazer-se... Nunca provou-se fazer-se a si mesmo na palavra. Veja como ele disse. Agora, quando ele veio, era para ser profeta. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisso. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, que é revelado, desvendado, dado a conhecer, o segredo tinha sido trazido, revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará em uma condição sodomita. Está acontecendo, não está? Sim. Quantos creem nisso? Está em uma condição sodomita. É exatamente isso. Veja onde ele está situado agora. Lembre-se, há sempre 3 grupos de pessoas em todo grupo de pessoas que se reúnem, que são crentes, manufaturados, incrédulos e crentes. Temos esses em todo grupo. Sempre estiveram. Havia os sodomitas, os lotitas e havia Abraão. Abraão era um grupo chamado para fora, ele não estava em Sodoma para começar. Agora observe a mensagem deles, tinham esperado um filho prometido, esperaram-no por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como homem. Você diz, aquele foi anjo. Abraão chamou o Senhor, S-E-N-H-O-R com letra maiúscula. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse S-E-N-H-O-R com letra maiúscula é Elohim. No princípio Deus, o Senhor Deus Elohim, o todo-suficiente. Abraão chamou Senhor Deus, Elohim. Agora note, houve 2 pessoas que desceram a Sodoma como mensagem, pregaram aos sodomitas. Eles não realizaram nada, mas cegaram-nos. O que é a pregação do Evangelho cega o incrédulo. Mas observe que tipo de sinal o grupo de Abraão recebeu. Agora devemos ser a semente real de Abraão. Isaac foi a semente natural, mas a semente de fé. Fé na palavra prometida, a palavra prometida. Não falhe em entender isto. Foi a semente real. Essa foi a semente, a fé de Abraão. Nós, estando mortos em Cristo, somos sementes de Abraão, herdeiros com ele conforme a promessa. Note, quando tudo isso estava acontecendo lá embaixo em Sodoma, havia 2 ministros lá pregando uma grande mensagem. Havia um sentado com um grupo de Abraão que não perdeu tempo com aquele grupo lá embaixo. Observe aquele que permaneceu com o grupo de Abraão. A que tipo de sinal ele lhes deu? Agora lembre-se que o nome Abraão, poucos dias antes disso, S-A-R-A-I, não Sara, princesa, e este homem de costas para tendas, mulheres, naquele tempo eram diferentes do que são agora. Tem de sair e se meter nos negócios de marido e tudo mais, você sabe, mas elas não faziam isso naquele tempo, permaneciam atrás. Assim, esses anjos sentados ali e o mensageiro, e ele disse a Abraão, onde está Sara, S-A-R-A, tua mulher? Como ele soube disso? Como ele soube? Abraão disse, ela está na tenda detrás de ti. Ele disse, visitar-te-ei conforme o tempo que te prometi, visitar-te-ei. E Sara riu-se consigo, de costas para a tenda. Ele disse, por que se riu? Sara dizendo, como podem acontecer estas coisas? Se ela não tivesse estado em Abraão, sua noiva, nessa época, Deus a teria matado. Do mesmo modo seríamos hoje, com toda a nossa incredulidade, se não estivéssemos em Cristo. Isso nos mantém aí. Ele não poderia ferir e não podia tomar Sara sem ferir Abraão. Está vendo? E desse modo, lembra-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos que todos concordam que o mundo está em uma condição sodomita. Eu apanhei o jornal de Los Angeles aqui não faz muito, dizia que o homossexualismo está crescendo a razão de 20 ou 30% em Los Angeles, a cada ano crescendo esse tanto. Isso é horrível. No nosso governo, em todos os lugares, tudo simplesmente se tornou pervertido, a coisa toda, todo o sistema, igreja e tudo mais pervertidos. Está em uma era pervertida. Agora, quero perguntar uma coisa a vocês, teólogos, meus irmãos. Não estou falando contra você, meu estimado irmão, estou aqui para ajudá-lo, irmão. Estou aqui para permanecer sobre o que a palavra de Deus diz, enquanto seguro sua mão e trago esta multidão de pessoas para fora desta coisa. Isso mesmo. Mas olha aqui, nunca tivemos um mensageiro em Sodoma antes, cujo nome terminasse em H-A-M até agora. Tivemos Spurgeon, Wesley, Lutero e tudo mais, mas nunca um mensageiro internacional cujo nome terminasse em H-A-M antes. Isso mesmo. Veja.
G-R-A-H-A-M, 6 letras, Billy Graham, esse famoso evangelista, grande obra de Deus, o homem enviado de Deus. Ele tem essa justificação tão apropriada, ele sacode a nação com isso, veja assim. Veja, Oral Roberts, a denominação pentecostal, quando chegou a existir um como esse? 6 letras, não 7. Abraão é A-B-R-A-A-O, 7. Billy Graham é G-R-A-H-A-M, 6. Agora, veja os mensageiros, o tempo em que estamos, nunca houve um tempo igual. Veja os mesmos sinais que ele prometeu que seriam dados a cada grupo, onde estão. A mesma coisa, exatamente em posição, pondo-se exatamente em ordem. A natureza, o mundo, tudo pondo-se exatamente em tempo. Agora, não falhe em ver isto enquanto esboçamos o restante dessa escritura. Rapidamente agora, porque estou segurando demais. Chamem, vejam aqui. E de acordo com o profeta, ele veio exatamente a palavra, exatamente em tempo. Agora, veja a era agora em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo exatamente nesse tempo de Sodoma. Observe o mensageiro ao grupo de Abraão. Observe os números, letras, numerologia do seu nome. Você diz, não há nada especial no nome. Nunca deixe que alguém lhe diga isso. Por que ele mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara? Por que mudou Simão para Pedro e todos esses outros? Sem dúvida que há, exatamente. Essa é a razão porque eu digo, nunca chame seu filho de Rick ou Elvis. Elvis significa gato, Rick é um rato. Veja, quando você diz Les ou algum outro, não chame seus filhos assim. Se você crê que eu sou servo de Deus, não ponha esse nome nessa pobre criança assim. Não, Senhor. Dê-lhe outro nome ao invés desse. Ora, não devia ter entrado nisso porque estou fora do meu tema, mas observe, está terminando o que se faz. Chamaram-no de estranho, um adivinho, um diabo, Beelzebul, disseram, ele se fez Deus. Oh, que coisa. Não disse o profeta Isaías que ele seria chamado Deus forte? Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Isso mesmo. Também São João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Creem nisso? Ele foi profeta, mas ele foi mais que profeta. Foi o Deus profeta, porque ele teve de vir, lembrem-se, ele vem em 3 nomes de filho. Ele veio primeiro como filho do homem, nunca chamou a si mesmo de filho de Deus, sabem disso. Ele veio no filho do homem, um profeta. Jeová, ele mesmo, pai, chamou Jeremias de filho do homem. Um profeta é filho do homem. Agora ele vem, depois do dia de Pentecostes, retornou na forma do Espírito Santo, Espírito sobrenatural. Agora ele é filho de Deus. No milênio ele será filho de Davi, assentando-se no trono de Davi. Ele é o filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Oh, a Bíblia está repleta dessas pepitas. Não podemos tomá-las todas numa noite. É exatamente apropriado encaixar isso. Agora, amanhã pode nunca amanhecer, pode ter partido, podemos ter partido antes de amanhã. Eu posso estar pregando para uma outra pessoa que estará morta antes da manhã. Eu posso ter partido antes da manhã, irmão, irmã. Não é mito, são fatos reais. Sabemos que a hora é a hora em que iremos. Não sabemos a que hora iremos e você não terá nenhuma oportunidade depois daquele último suspiro deixar o seu corpo. Não espere até amanhã, poderá ser tarde demais. Eles tinham feito a ele exatamente o que os profetas disseram que fariam, do mesmo modo que estão fazendo neste mesmo dia, na era de Laodiceia. Se você quer ouvir, leia Apocalipse 3, cego, nu e não sabes. Quando ele começa a se revelar na forma de semente novamente, a mesma que penetrou na terra, retorna para ser noiva, somente a noiva e o noivo é a mesma carne e sangue, mesmo ministério, as mesmas coisas, fazendo exatamente o que ele fez, o Espírito. E aqui estão eles personificando e fazendo tudo mais, e cada um tem seus livros de operação, e vocês nunca ouviram tais sensações, e sim, eu cheiro um demônio, agora tudo isto, e contrário, simplesmente estão contrário às Escrituras, quanto possa ser, e a coisa genuína colocada bem distante deles, se afastam, eles não pertencem à minha organização. Que coisa, simplesmente veja um cego
cego guiando o outro cego. Não cairão todos na cova, cegados por tradições denominacionais de homens, e os colocam fora, de sua igreja, como Deus disse que faria. Apocalipse 3, como de costume profetizaram. Se deu a conhecer a esses discípulos, e agora encerraremos. Esses dois discípulos, Caifás, Cleopas, melhor dizendo, seu amigo, estamos na ressurreição. Depois da ressurreição, a primeira ressurreição. Que bonita manhã, Jesus está ressuscitado entre os mortos, vivendo entre seu povo. Que bonito pensamento. Ele está aqui do meu modo que, como ele esteve naquele dia, porque ele mesmo ontem, hoje, e revelando-se mais hoje do que eles revelou em qualquer outra era desse dia, vem através do trigo e tal e casca. Estamos o trigo novamente, estamos de volta ao grão. Observe como ele se deu a conhecer a essas pessoas. Agora lembre-se como o Messias deles, pouco antes de encerrarmos a palavra prometida da era. Note, ele apareceu para, como disse que faria os profetas, note, nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas escreveram dele tinha de ser cumprido. Observe, ele se refere diretamente à palavra de Deus. Ele nunca veio, lhes disse claramente, vós não me conheceis, eu sou o Messias que ressuscitou. Ele nunca disse isso. Ele somente lhes deu a escritura, como João fez e os demais. Eles mesmos têm de edificar isso. Eles têm de julgar por si mesmos. Não durma, julgue por si mesmo. Nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram que tinha de acontecer, que repreensão para aqueles que alegavam conhecê-lo. Está vendo? Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio, como eu disse há alguns minutos, disse claramente, não sabeis que eu sou o vosso Messias para esta era, não sabeis que eu sou ele, o verdadeiro servo de Deus. Nunca se identifica dessa maneira. A Escritura identifica quem ele é. Claro, ele o fará. Mas chamou a atenção deles para o que os profetas tinham dito para esperar na era do Messias. Respondi, nécios e tardos de coração, para não crer que tudo o que os profetas disseram acerca do Messias devia acontecer. Ele, como João, deixou que a palavra da Bíblia o identificasse o que ele era para eles. Isso devia ter sido claro o bastante. Se a palavra o tinha identificado, isso devia estar claro. Quem era a promessa que estava contemplando? Eles sabiam que alguém tinha de entrar em cena naquela ocasião. Ele diz, agora deixar-me mostrar o que a palavra diz que deve acontecer. Não estou eu esta noite tentando dizer-lhe palavra por palavra, até mesmo quanto à posição do lugar, o nome, números, tudo mais, todos os sinais, tempos e tudo, que estamos bem aqui no tempo do fim. Sem dúvida, você pode ver do que estou falando. Isso não está tão claro que não devia mais precisar de identificação. Quando esteve aqui na terra, ele disse, examinai as escrituras, vós cuidais ter nelas vida eterna. Elas testificam que eu sou quem eu sou. Note, ele começou com Moisés, um profeta, Deuteronômio 18:15. Agora estou observando as escrituras aqui. Deuteronômio 18:15. Moisés disse, o Senhor de Deus, veja, Deus lhe falou do topo da montanha, que coisa outravejar, que o Senhor, que Moisés fale, não Deus, para que não pereçamos. Ele disse, falaram eles, eu não falarei mais a eles dessa forma, mas lhes despertarei um profeta. Esse tem sido sua mensagem desde então. É assim que tem de estabelecer a coisa toda. Tem de ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. É a única coisa que ele pode vir. Ele não vem. Se não vem, rompe a palavra de Deus e o faz dizer algo errado. Ele nunca irá a um seminário, vai a um profeta. E o profeta é enviado de Deus ordenado, que não é o homem que disse. Temos tido Elias, capas, tudo mais, mantos, bobagem, que redundou em organizacionalismo. Não, mas virá essa terra pela promessa de Deus, genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra, sendo a resposta para esse dia que colocará a noiva em ordem. Uma minoria realmente pequena da igreja, aí a levantará. Ele apresentará, eis, aí está aquele de quem eu falei, veja que virá. E tudo que os profetas disseram acerca dele para esta era, sem dúvida teria sido interessante tê-lo ouvido dizer. Vocês não gostariam de tê-lo ouvido dizer isso, tudo que os profetas disseram. Lembrem-se, ele disse que os profetas iriam acerca dele, citando a si mesmo o que ele tinha dito, e ele era a palavra citando. Agora usamos as palavras que ele citou. Gostariam de ouvir o que ele disse? Vamos somente rever a conversação deles.
Agora, eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história, na sepultura e no túmulo das mulheres que eu tinham visto e outro que tinham visto, e assim por diante, e informaram acerca disso. Ele continua com a palavra, citando a si mesmo através da palavra. Agora, veja Zacarias 12, ele deve ter citado Zacarias 11 e 12, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata. No Salmo 41, 9, ele foi traído por seus amigos, está vendo? Zacarias 13:7, abandonado por seus discípulos. Salmo 35:11, acusado por falsas testemunhas. Isaías 35:7, mudo perante os seus acusadores. Nunca abriu a boca. Muito bem, Senhor. Isaías 56, ele foi açoitado. Salmo 22, ele clamou na cruz, Deus meu, porque me desamparaste, todos os meus ossos me contemplam, traspassaram minhas mãos e os pés. Veja as profecias acerca das quais poderia falar. Isaías 9:6, o menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E também no Salmo 22:18, eles repartiram suas vestes entre si. Em Isaías 7:14, uma virgem conceberá. Salmo 22:7 e 8, fizeram dele um escarnecido por seus inimigos, aqueles que se opunham fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. O Salmo 22, novamente, ele foi... Nenhum osso era para ser quebrado, mas traspassaram-lhe as mãos e os pés. Isaías 43:12, morreu com malfeitores. Isaías 53:9, moído e sepultado com um irmão rico. No Salmo 16:10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim, não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos. Malaquias 3, João Batista foi seu precursor. E todos os tipos aos quais ele pode ter ido, até mesmo a Isaac, sendo o tipo dele, sobre o monte, a montanha, onde seu pai Abraão o levou, em Gênesis 22, foi agora que eles começaram a ver que tinham cumprido essas escrituras que foram prometidas acerca daquele dia. Foi então, depois que já era tarde, que começaram a ver. Oh, bem, espere um minuto. Sabe uma coisa? Souberam então que seu amigo Jesus crucificado era aquele profeta que foi prometido. Souberam porque, veja, não tinham sido informados as escrituras, mas aqui todas estas coisas que eram para acontecer na cruz, todas essas coisas, nécios, tardos de coração para entender tudo que os profetas disseram, como o Messias sofrerá e entrará na sua glória e ressuscitará ao terceiro dia. Eles ainda não entendem. É isso mesmo, veja, ele, porventura não ardia em nós o coração, eles disseram, não admira que o coração deles ardesse, as profecias que ele estava dando que se haviam cumprido, então eles começaram a entender que seu amigo, o homem com quem comeram, conversaram, se associaram, pescaram, deitaram nas florestas, e isso cumpriu toda a palavra da hora prometida, ali estava. Eles tinham caminhado 6 milhas, pareceu um tempo muito curto, suponho, e tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia vindicada, um pouco mais extenso do que tivemos hoje à noite. Veja, estava ficando um pouco tarde no tempo do entardecer. As luzes do entardecer tinham chegado. É o mesmo tempo agora, igreja, as luzes do entardecer chegaram. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eventos esclarecidos por profecia. A mesma coisa hoje, a luz do entardecer prometida pelo profeta de Deus, Zacarias 14:7. Possa novamente abrir os olhos do verdadeiro crente para os eventos que estão acontecendo hoje, que são provados pelas profecias que estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. O próprio ele disse, haverá um dia que não será chamado nem noite nem dia. Ele disse, mas no entardecer haverá luz. Agora sabemos geograficamente que o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Agora o profeta disse, haverá um longo período de tempo que será sombrio. Não poderia ser chamado nem de dia nem de noite, é um pouco escuro, dia nublado. Onde se levantou o filho era do F-I-L-H-O, que estávamos falando agora. Que o F-I-L-H-O natural se levanta no leste, se põe no oeste, o mesmíssimo Deus, o mesmíssimo Filho, melhor dizendo. E o Filho de Deus se levantou primeiro no leste para o povo oriental. E agora, depois que ele partiu, que fizeram eles? 300 anos mais tarde, deram início à primeira organização, a Igreja Católica Romana. No decorrer da Idade Média, se foram dali e saíram que fizeram a mesma coisa. Não foi chamado nem dia nem noite. Eles tinham suficiente ordens e criam
que ele era o Filho de Deus e caminhava na luz que tinham. Eles fizeram suas igrejas, constituíram hospitais, escolas, seminários, enviaram seus filhos para a escola. Mas o profeta disse: haverá luz novamente no entardecer. O Filho surgirá novamente, haverá luz. O quê? O mesmo Filho, F é legal, ó, que foi revelado em carne no amanhecer. Lá atrás, será revelado novamente no entardecer. Agora, compare São Lucas 17 e 30. E naquele dia, como aconteceu nos dias de Sodoma e o crepúsculo do mundo, no tempo em que o Filho do Homem estiver se manifestando, haverá luz no entardecer. O caminho para a glória certamente se encontrará. Oh, que coisa, gente! Onde estamos? Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. Diz os gentios contados, sobrecarregados de horrores. Retornai, ó dispersos, para os vossos. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do Espírito, tende vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima. É melhor que você o faça. Irmão, irmã, é um tempo assustador. Observe as coisas que estão profetizadas, observe as coisas acontecerem, observe toda a profecia se cumprindo entre nós. De que se trata tudo isso? Não é um veio de fanatismo, é Deus confirmando suas palavras exatamente. A rocha está ferida, amigos, fujam para ela tão rápido quanto possam. A profecia está vindicando o dia em que estamos vivendo. Inclinemos a cabeça. Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through, and Querido Deus, estão compreendendo o dia em que estamos vivendo, amigos? Se atreveriam a questionar Deus? Diriam que ele não está certo quando ele provou isto? Ele é seu próprio intérprete. Querem servi-lo? Agora de cabeça inclinada, coração inclinado, irmão, irmã. Esta pode ser nossa última reunião. Pode ser que nunca... Se eu estivesse de volta aqui há um ano, se eu viver, haveria muitos que estão aqui agora que não estarão aqui. E terei de encontrá-los no tribunal do juízo e responder por tudo que disse esta noite. Perante Deus, enquanto você está em seu juízo perfeito, faria agora esse tanto para Deus? Você sabe, somente olhe para si no espelho de Deus, a Bíblia. Não importa
quem você seja, e diga: sei que estou longe de ser um filho, filha de Deus, ou uma filha de Deus. Veja a maneira como procedo. Estou longe de ser filho de Deus, mas Deus, eu não quero estar aqui, eu quero me esforçar para entrar nesse lugar. Quero que levante a mão para Deus, seja quem você for, onde quer que esteja. Sim, eu quero ser filho de Deus, quero ser filho de Deus, quero cumprir tudo o que o Senhor ordenou. Deus o abençoe. Suponho que 90% da audiência. Veja agora aqui, meu amigo, se você tivesse vivido nos dias quando João ouvisse pregar, e se você tivesse vivido nos dias quando Jesus esteve aqui de seu lado, teria ficado. Se você tivesse vivido nos dias de Jesus, se você tivesse vivido lá no passado, seria exatamente o que é agora. O mesmo Jesus está se dando a conhecer por sua palavra. Ele é muito impopular, mas deixo dizer, não estou tentando dizer às pessoas que deixem as igrejas. Quero que você vá à igreja, não deixando de vos congregar, mas o que eu estou tentando dizer é que prossiga para o reino de Deus. Tome essas coisas do mundo pentecostais. Vocês estão ficando muito mundanos, seguindo demais o mundo. Realmente fácil. Continuam assistindo televisão, essas coisas, a maneira como estão fazendo tudo isso, seminários, escolas começando a se comprometer, isso, aquilo mais. Tende a acontecer assim. A igreja pentecostal tem sido meu maior apoio. Não posso dizer nada contra ela, mas é isso que eu clamo. Meus irmãos, saiam, chamo. Vocês não têm as reuniões que costumavam ter, as pessoas não são como costumavam ser, mas Jesus Cristo é o mesmo. Movamos-nos para Ele. Agora, vocês de mão levantados, lembre-se, havia uma rocha ferida no deserto, e essa fonte ainda está aberta hoje à noite. A rocha deles tinha sido ferida. Cristo, Ele é a rocha ferida, e hoje à noite, que eu saiba, a igreja pode estar... O tempo do chamamento pode já ter passado. Não sei, não posso dizer isso. Lembre-se, as pessoas seguiram em frente, tendo reuniões da mesma maneira depois da crucificação de Jesus, e todo o povo virão, eles seguirão em frente, pregando e dizendo que estão sendo salvos e tudo mais, exatamente como se o mundo continua como era. Dizem, mas será demasiado tarde. Então, enquanto você tem oportunidade, meu irmão, enquanto tem oportunidade, minha irmã, venha para o reino de Deus. Você não tem de vir sobre nenhuma outra coisa senão simples fé para crer em sua palavra. Ele é essa palavra. Senhor Jesus, sei que eu estou vendo a mim mesmo agora no espelho da palavra de Deus. Quão longe estou, mas, querido Deus, aqui esta noite, nesta segunda-feira à noite, aqui em San Bernardino, Califórnia, neste auditório aqui, isto é tudo que tenho, Senhor, mas dá-lo-ei a Ti. Tomar-me-ás tu como estou, Senhor, deixar-me-ás fugir para a cruz rapidamente. Até mesmo vejo os mensageiros, vejo o tempo, vejo o chamado para sair de Sodoma, vejo os sinais, vejo o grupo de Abraão recebendo a luz, vejo a manifestação, Jesus sendo manifestado novamente bem em nosso meio, como aconteceu. Vejo todas as coisas que tu prometeste, vejo os personificadores. Eu vejo que tu disseste que, como aconteceu nos dias de Moisés, como estes Janes e Jambres voltariam a personificar, e ainda permanecem exatamente naquele mesmo depósito de lixo em que estavam. Vejam, não podiam seguir a Moisés através daquela palavra e tirar aqueles filhos dali e levar para o deserto, porque estavam associados ao Egito, não podiam fazer isso. Mas o seu desvario foi manifesto, e a Bíblia diz, isso é assim diz o Senhor, isto acontecerá novamente no último dia. E você vê isso com os próprios olhos. Se você é espiritual, não posso explicar, não é necessário que eu explique. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos até Ele agora, enquanto temos oportunidade. Vocês dirão? Se você tem necessidade do batismo no Espírito Santo, você tem necessidade de uma rededicação, uma nova vida, seu pastor não o desprezará. Ele o amará por isso. Somente dê-se completamente a Deus esta noite, enquanto estamos aqui. Sim, sei que foi difícil, cortante, estranho. Não faço isso por maldade, faço isso para ser honesto, faço isso porque eu amo a Deus, faço isso para tentar ajudá-lo e verdadeiramente, amigo, e de todo o coração, com toda a minha fé, eu creio que minha mensagem vem de Deus. Ela tem provado isso para vocês no decorrer dos anos. Agora ouça, hoje à noite, entregue tudo que você tem, tudo que tem a necessidade. Eu creio com coração e rendido coração.
Se você somente se colocar de pé, levantar as mãos para Deus e disser, querido Deus, aqui estou, toma-me, Senhor. Não mais tentarei usar minha própria mente, a minha própria interpretação. Tua palavra diz que eu tenho de ser santo, devo nascer de novo e devo ser cheio do Espírito. Então o Espírito me guiará a toda a verdade, querido Deus. Aqui estou, guia-me. Você faria isso? Se você fizer esse tanto, levante a mão e diga, estou disposto a fazer, disposto. Então fiquemos todos de pé. Como estou, sem nenhuma justificativa, senão que teu sangue foi vertido por mim. E que tu me convidas a vir a ti. Ó Cordeiro de Deus, a única porta de Deus. Vem. Agora tome tudo, seu trabalho, tudo mais, seu cansaço. Se você estivesse morrendo agora, como tu receberás? Darás as boas-vindas. Perdoarás. Limparás. Receberás. Porque eu... Poderia você levantar a mão com respeito a este verso agora? Eu prometo. Eu crerei. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, eu venho. Agora, enquanto o organista continua a tocar, vamos cada um de nós, jovenzinhos, vocês querem ficar como este aqui na rua, este bando de vadios? Irmã, você quer ter cabelo curto quando é sua honra de nazireu, para com Deus ter cabelo comprido? É desonra para ela cortar o cabelo. Usaria estas pequenas saias vulgares e coisas que se usa hoje, este vestuário imoral com o formato do corpo aparecendo aí na rua? Sabia que todo homem que olha para você comete adultério em seu coração e você se apresenta dessa maneira? Sabem vocês mulheres, vocês que usam maquiagem, que houve somente uma mulher na Bíblia que alguma vez usou maquiagem e Deus a deu de comer aos cães. Uma Jezabel, um nome que tem sido odiado desde o seu dia por causa desses seus atos. Sabe você que foi Elias, o profeta, que a amaldiçoou aquilo e a chamou dessa maneira? Sabe que foi atrás de Herodias que João Batista foi? Você não quer ser essa coisa de Hollywood do mundo. Se amais o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós. Irmão, amigo, ministro, nada. Por favor, me entenda, eu sou seu irmão. Você quer se associar, vocês membros da igreja, de alguma igreja metodista, batista, o que quer que você tenha sido, quer se manter firme nessa denominação porque sua mãe ou sua avó se mantiveram firmes nisso? Ela saiu de alguma coisa para entrar naquilo, aquela foi a luz daquele dia, como nos dias e não é, este é outro dia. Você diz, bem, eu tive, esse não é o dia dos pentecostais. A era pentecostal passou, os pentecostais estão acabados, esse é o tempo da colheita, está vendo? E o tempo da colheita, o grão, a água foi derramada, o grão está ficando maduro, venha para o grão, meu querido irmão. Ouça-me, creia em mim, se você crê que sou servo de Deus, que cada um em sua própria maneira incline a cabeça e em humildade ofereça a oração que nós sabemos que deveríamos oferecer. Deus, toma-me como estou. Irmão, irmã, me põe no altar esta noite também. Deus, molda-me e faz-me diferente. Faz alguma coisa, Deus, faz-me em tua forma. Você pensa que é fácil ficar aqui de pé e delacerar as pessoas assim? É uma coisa difícil, mas ai de mim se não fizer. Querido Deus, enquanto esta audiência inclina a cabeça e o coração, nesses solenes momentos aqui do encerramento desta preleção bíblica,
Quando vemos a vindicação do Espírito Santo que sacudiu esta nação repentinamente, grandes reavivamentos e indicação, sabendo que alguma coisa tem de se seguir a isso, e então ver aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isso. Ver o próprio Jesus lá nos céus olhando para baixo, dizendo que em Apocalipse 10, 7, na mensagem do 7º anjo, estes selos seriam abertos. Os mistérios de Deus seriam dados a conhecer, que os reformadores não viveram o suficiente para apresentar isso. E aqui estes 7 selos que selavam a coisa toda devem ser abertos nesse dia, ao ver todos esses grandes sinais e maravilhas que foram realizados, vindicados, preditos antes que acontecessem, e nenhuma vez tu falhaste para conosco, senão que fizesse acontecer exatamente como foi dito. Querido Deus, compreendemos que Jesus Cristo está em nosso meio. Sabemos que Ele está aqui. Ele está aqui esta noite. O Deus invisível está aqui conosco e pode confirmar cada palavra que fez em sua palavra. Como tu te levantaste e provaste para eles e costas o princípio original antes dos personificadores entrarem na arena, Senhor, ou entrarem na corrida, por assim dizer, tu mostraste e provaste, profetizaste, disseste exatamente a maneira como ia acontecer e vemos que aconteceu dessa maneira. E Pai Deus, sabemos que não pode ser o homem, tem de ser Deus desse modo. Sabemos que tu és aqui esta noite, perdoa-nos dos nossos pecados. Querido Deus, curaste nossa enfermidade, agora perdoa os nossos pecados, Senhor, por não sermos o tipo de cristão que deveríamos ser, professando ser um homem ou mulher do evangelho completo, e aqui nos encontramos recaídos como um frango denominacional. Ajuda-nos, querido Deus, toma-nos e sacode-nos com o teu Espírito Santo. E se há alguma coisa entre nós que não seja como tu, se tira de nós e tira dos nossos pés na santa palavra de Deus, e faz que o Espírito Santo queime em nosso coração e tire toda a escória da incredulidade e sonolência desse dia. Oh, que nos levantemos e nos sacudamos. Concede, ó Deus. Limpa-nos, molda-nos, faze-nos. Deus concede. Se há alguém aqui esta noite, Senhor, que está retendo no coração esse grão, esse gene de Deus que está ordenado a vida desde a fundação do mundo, eu sei, Senhor, que estão fadados a ouvir nessa hora. Assim, rogo, Deus, que tu enchas suas almas e os ilumines com um novo batismo do Espírito Santo e os envies a caminho, regozijando-se felizes. Senhor, Deus, eu os dou a ti. Eu não sei quem são, tu sabes. Eu sou somente responsável por pregar a tua palavra, Senhor, como tu a revelas. Tu és responsável pelos demais, onde a semente caiu, eu apenas a lanço. Senhor, Deus, rogo que ela tenha caído em solo bom e rico esta noite, de modo que muitos a vejam, Senhor, e surjam como cristãos reluzentes este último dia, para que a grande coisa que estamos esperando vir venha rapidamente. Concede, Senhor, tu tomarás tua igreja, tua noiva, e a levarás para casa. Vemos tudo isto pondo-se em ordem. Vem, Senhor Jesus, nos encomendamos tudo isso a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para os resultados. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou minha salvação. No madeiro do... Vocês o amam? Bem, então vocês têm de se amar uns aos outros. Aperte as mãos dos outros quando o cantarem novamente. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Agora vamos louvá-lo. Quantos conhecem este cântico? Eu o louvarei, louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória a todos vós, povos, pois seu sangue lavou toda a mancha. Cantemo-lo agora.
Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória, todos vós, povos. Pois seu sangue lavou toda mancha. Você não se sente todo limpo? Levante a mão, diga, oh, isso me faz sentir bem. Irmão, eu amo esses cânticos, antigamente não amam, eles descem ao coração. Eu o louvarei, eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória a todos vós, povos. Pois seu sangue lavou toda mancha. Levantemos as mãos agora e louvemos a Deus, cada um de nós, à nossa própria maneira. Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos, Senhor, te damos louvor por um povo chamado para fora de Babilônia. Nós te agradecemos pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos porque ele nos torna limpos neste minuto. Nós pedimos perdão por nossos erros, nossa estupidez, Senhor, nosso tropeçar na escuridão. Ó Deus, possamos nos levantar, brilhar e caminhar na luz do entardecer e ser o fruto da árvore que está vindo pelas luzes do entardecer. Concede, querido Deus, nos encomendamos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Agora, de cabeça inclinada, lhes devolvo os pastores que estão dando cobertura ao culto.